falar, para tu quiser anotar também. E umas coisas mais antigas, que é a tirada de carros, que daí se transformou na VEP, depois na REP e depois nas 3 horas. Foi uma grande discussão com a categoria, onde é que assim, tem hoje até gente que não se filia nessa questão ainda sobre as horas extras, e que reclamava que tinha gente que fazia 2, 3 horas extras, então, e na época foi toda uma discussão feita pelo sindicato, porque... Tá, mas isso tu vai contar. Tá. Não, mas o... Não, é só relembro. Não, só que assim, ó, já estava gravando, presta atenção lá na coisa. Depois a Janaína Ah, depois ela edita. Tá, mas então eu vou tirar só a pauta. Então, eu fiz isso quando juntou o rodoviário de novo. Não sei que estás acompanhando, eles falaram que era um sindicato só, foi dividido em 3. E 2009 e 2008, dezembro de 2008, foi a unificação com o rodoviário de novo. Depois a primeira greve da Polotur, antes mesmo de nós ter regulamentado, que foi dezembro de 2008 também, e que eu tenho aqui. As brigas que eram constantes dos terminais aí sobre os pelegos financiados pelos patrões. E a greve que foi em 2005, também foi uma pancadaria, foi todo mundo preso, foi o Ricardo, o Joaquinzinho, o Queixinho. Então, sobre esses 3 pontos. Agora não sei quem é que o Chico, qual é o... Vai lembrando? Eu também marquei aqui da REP, como que era feita e como era paga a REP, os tickets de alimentação, como foi o ticket de alimentação, né? Que era pago em ticketzinho de papel, a gente fazia a REP e ganhava 10 ticketzinhos de papel, de R$3. E também falei das trocas dos terminais, as trocas dos terminais que passou do Francisco Tolentino e da Prainha, passou por Cidade de Florianópolis e por Ticem, um novo terminal. Ali foi eles queriam tirar na época 500 trabalhadores, o sindicato fez um ato muito bom ali, conseguiu segurar os 500 trabalhadores. 2004 daí foi o começo de uma grande luta com o sindicato, juntamente com o Passe Livre, que foi 2004, 2005 e 2006, foi a guerra dos aumentos das passagens, e também foi ali assim um momento que a gente não podia nem entrar nos terminais para a gente passar o carro de som, era um trabalho danado, e onde também se fomentou um segundo sindicato, que eles queriam dividir o sindicato municipal das intermunicipais, onde surgiu na Palhoça e com a Jotu, a Biguaçu e a Estrela. Então, nesse momento, o sindicato foi transferido para a Palhoça, ficou na Palhoça por algum tempo, e em 2008 foi a grande vitória, como o Dionísio falou, do sindicato, porque voltou a ser o sindicato, não voltou totalmente porque saiu cargas fora, mas voltou a ser o sindicato do turismo, fretamento rodoviário. Então hoje a gente abrange todas as motoristas que transportam pessoas. Então, eu queria falar um pouquinho, eu queria que falasse um pouquinho, eu sei que é um tema difícil, que falasse um pouco da pelegada, porque isso foi reiterado, desde o ponto de vista dos patrões, utilizar os pelegos também, desde o ponto de vista do poder municipal também, para quebrar o sindicato, e nunca conseguiram quebrar o sindicato. O sindicato perdeu umas partes, reconquistou outras, mas o ticket e outros benefícios não teria acontecido sem a formação política do sindicato, oriunda também dessa briga, dessa briga com os poderes da elite. Eu queria que alguém falasse um pouquinho. Não sei eu posso falar até um pouquinho, porque 2004, 2005, onde teve aquela briga do Passe Livre, onde começou a surgir o Sinter na Palhoça. Então foi um grupo de trabalhadores junto com os patrões. Por exemplo, na Jotu, que eu trabalho na Jotu, tinha 600 sócios. Ficou em 72 sócios só. Eles ameaçavam, eles diziam que se não se filiasse ao sindicato deles, do Sinter, ia ser demitido. Foi algumas pessoas demitidas, foi algumas pessoas teve briga, fizeram uma assembleia, cobraram mensalidade nossa, dos trabalhadores, nunca devolveram, e eram obrigados a ser sindicateiros, onde veio uma briga toda Aí participava, na época,
o Cristiano, o Dionísio, participava do Antônio, Marciano, participava do sindicato Sintrator, né? E fizeram toda uma briga jurídica, uma briga com a categoria, e onde é que eles não aguentaram e foram ao Ministério Público. Inclusive eles queriam a bandeira do Sinter, do outro sindicato, era o seguinte: era rap livre. Isso, como foi falado, era hora extra. Eles levantaram a bandeira seguinte, que eles podiam fazer a hora extra que eles quisessem, tanto faz. Fomos até chamados no Ministério Público, tivemos uma audiência aqui, todos 50% dos trabalhadores da Ajotur foi chamado do Ministério Público, e o procurador daí disse que não podia fazer porque nós tínhamos uma jornada de 3 horas, fazia 3 horas na parte da manhã ou na parte da tarde, e fazia mais a jornada do trabalhador, que era de 6 horas e 40 na época. Mas esse processo, companheiros, é extraordinário. Eu acho que nenhum outro sindicato, pelo menos aqui em Florianópolis, tem essa história. Porque eu me lembro, quando eu cheguei à cidade, tinha gente que trabalhava 14 horas. Assim, Era absurdo. Sim. A questão quando começou o sindicato aqui, era chamada tirada de carro. Então, como é que era a tirada de carro? Vinha pessoas do bombeiro, da polícia militar, motorista de fora, fazer os horários de pico. Então, e o que eles faziam? Só os peixinhos faziam, só os pelegos das empresas faziam. Então tinha muita gente que queria fazer e o pessoal não podia fazer. Então veio isso para dentro do sindicato. Nesse período aí foi feita a hora extra a VEP. Então assim, a VEP o que era? Aí foi regrado, teve um regramento. Teve 10% do número dos motoristas e cobradores e pessoal da garagem, quando a empresa tivesse 400 funcionários, eles podiam usar 10%, né, e criar umas escalas específicas. E começou a fazer um rodízio. Então, um mês eu fazia, um mês o Chico fazia, um mês o Anderson fazia, para todo mundo poder fazer esse rodízio. E daí, essa era paga em ticket alimentação, como o Anderson falou. Então, toda sexta-feira era pagado por fora, por ticket alimentação, e era uma coisa legalizada que foi criada dentro do Ministério Público do Trabalho. O procurador Paulo Roberto. Então, assim, não era novidade para ninguém, não era nada debaixo dos panos, era uma coisa que era oficial. E também não era uma doação. Não era uma doação, o pessoal trabalhava, né? E era melhor do que era só os pelegos que faziam gente fora. Aí nós começamos a denunciar isso no Ministério Público do Trabalho, a DRT começou a pegar e começou a multar as empresas. E daí, o que não pagava nas férias, 13º, na folha, então foi criada a REP. Então, da tirada de carro, veio para a VEP, que era paga em folhinha, sem dinheiro, e veio para a REP. A REP era hora extra de pico, que também tinha a mesma alimentação da VEP, só que era oficial. Vinha na folha, vinha no 13º, vinha nas férias, vinha em tudo, que virou oficial. Mas mesmo assim começamos a fazer algumas denúncias e que começamos a terminar com ela. E nessas denúncias aí que veio a pancadaria. O que veio a pancadaria? Os patrões ganhavam muito dinheiro, não tinha passivo, era pago em ticket alimentação, fazia quem queria, né? Então assim, quando virou para a VEP, já tiveram uma perca, mas continuou. Mas aí começou a criar o passivo, porque tinha gente que largava à meia-noite e voltava a trabalhar às 6 da manhã. Então, e daí da meia-noite às 6 da manhã, dava 18 horas por dia. Então, essa hora extra de pico começou a cair por terra. Foi da onde que o Anderson estava falando, que na época ele era motorista, que foi uma comissão criada dentro do Ministério Público do Trabalho, com o procurador Assirraque, para fazer uma comissão de negociação, como o sindicato se negava a negociar essa situação, para negociar nomes dos trabalhadores. Nessa comissão, ela fez um acordo com esse Sinter, tentaram criar o Sinter, e daí onde é que entrava mais a situação do Anderson, que ele era um cara que ele era do sindicato Sinter. Ele era um cara que participava junto com os pelegos. Então assim, e ele era um informante do sindicato. Ele era um dos informantes do sindicato, que nós não confiávamos também no Anderson completamente. Nós confiávamos no Anderson e no outro motorista, que é o João Carlos, que hoje ele já pode se falar que na época ele não queria ser identificado. Então nós pegávamos a informação do Anderson e informação do Anderson. O João Carlos chegou para nós dizendo o seguinte: eles vão criar o sindicato da Tapagaça. Mas isso era briga todo dia. Todo dia era briga.
briga, 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 briga. E essa era assim, ó, vida de fato mesmo. Ou era, todo dia, ou nós era, ou apanhava ou nós batia, um dos dois. Ou quando nós fazíamos um BO que apanhava, o outro fazia que batia. Quando nós fazia que batia, os outros faziam que apanhava. Então isso foi uma briga, assim, na primeira DP, devia ter uns 50, 60 boletins ocorrendo contra mim, contra o Délio, contra o Queixinho, contra o Antônio entrou nessa briga. E eles começaram a fazer assembleia para a criação do sindicato, nós ia e fechava o pau dentro da assembleia, acabava tudo de soco dentro da assembleia. Então,